Muito boa noite, bem-vindos às Notas de Interior com o professor Bruno Rocha, aqui quinzenalmente no novo canal. Temos o Bruno. Bruno, bem-vindo. Olá Viva, boa tarde, mais uma vez. Cá estamos para mais um programa. Eu acho que desta vez está inaugurada a época natalícia, não é? Estamos É verdade. do Natal, envolto em muitas dúvidas e incertezas sobre a forma como vai decorrer, mas se é normal que nestas alturas somos sempre chamados a um bocadinho a uma reflexão interior e um balanço daquilo como correu o ano, este ano ainda mais. E já agora, porque muitos dos nossos telespectadores devem estar a começar a pensar em algumas prendas que podem oferecer, eu queria deixar aqui também o apelo para comprarem naquilo que é o nosso comércio local. Apanham certamente um bocadinho mais de frio, mas também não deixa de não ser muito interessante passearmos nos nossos centros históricos das nossas vilas ou das nossas cidades. Mas para quem não quiser apanhar o frio, deixa-me também aqui deixar uma sugestão. A Dolman lançou recentemente o portal local, com no-fim.pt, onde podem comprar produtos da região e certamente estarão também a ajudar os produtores da nossa região do Tâmega e Guiçosa. Muito bem, Nuno. Muito boa introdução. É preciso ajudar o comércio local, mas também é preciso ter algum cuidado com agora o Natal, os juntamentos com famílias, pois o vírus existe e eu conheço casos que às vezes por terem os pais sozinhos e facilitam e depois um deles acaba por morrer. Por isso é preciso ter muito cuidado nesta altura e aguentarmos, se calhar, este Natal para o próximo estarmos todos aos abraços e aos beijinhos, que isso é muito importante. Bem, Bruno, depois desta nota, vamos passar para a nota negativa. E não é nada surpreendente. O que é surpreendente é vindo de um político como tu. Estás a dar nota negativa à gestão da pandemia pelo poder político. Ninguém diria, Bruno. Nos últimos programas temos saído ou tentado fugir um bocadinho deste tema porque toda a gente fala nele. É óbvio que com o agudizar da situação, sobretudo aqui no Tâmega e Sousa, achei por bem também falarmos um pouco dele e dar também aquilo que é a minha opinião sobre esta questão. A primeira questão, e no início ouviram-me certamente dizer isto, apontar o dedo seria muito fácil, mas a verdade é que ninguém estaria preparado para aquilo que aí vinha. Nos primeiros meses tomaram-se medidas que achavam que eram as mais corretas, não foi só em Portugal, mas em toda a Europa, em todo o mundo, e vimos que houve muita gente que geriu de forma muito errada a pandemia, mas a verdade é que, passando estes meses e esta segunda vaga, é óbvio que eu acho que nós poderíamos ter feito aqui mais alguma coisa e o nosso governo poderia ter feito mais alguma coisa. Desde logo naquilo que é o investimento na educação. E este não seria nunca um investimento perdido. Nós sabíamos que a saúde em Portugal, o nosso sistema de saúde, precisava de investimento. E precisava de investimento nas infraestruturas, mas também no pessoal auxiliar, nos médicos e nos enfermeiros, até ao nível das remunerações e da motivação destes profissionais. E a verdade é que nestes meses que tivemos para preparar a segunda vaga, nada disso foi feito. Por outro lado, também ao nível daquilo que era o ataque à pandemia, nomeadamente aquilo que nos parece que é mais aceitável e a forma mais eficaz de o fazer, que era a testagem e o isolamento, também aí falhou redondamente. Eu recordo, por exemplo, em Sinfãs, que é, nesta altura, um dos conselhos, felizmente já melhorou alguma coisa, mas é um dos conselhos mais problemáticos. Nós não tínhamos um centro de testagem, não era possível à população, se quisesse testar em Sinfãs. Houve aqui meses que se perderam nesta preparação, que era fundamental. E também ao nível daquilo que era as infraestruturas de apoio. Repare que na primeira fase houve muitos municípios que chegaram a milhões gigantes para acolher pessoas com Covid. A verdade é que nesta segunda fase, quando tínhamos ainda mais tempo para o fazer, ninguém o preparou. E não são um nem dois relatos de pessoas que tiveram alta hospitalar, que estão infectados com Covid, não necessitavam de cuidados no hospital, poderiam fazê-lo em casa, mas ou porque estão em instituições ou porque estão em casa onde não é permitido ou não é possível e viável que eles venham para casa, eles acabam por ficar no hospital a ocupar um espaço que
seria importante libertar para outras situações. O recurso ao setor privado e ao setor social foi muito tardiamente levantado esse bloqueio a estes setores no sentido de ajudar a pandemia, o que também agudizou ainda mais a situação. E, por outro lado, também uma falha naquilo que é a gestão e a comunicação por parte do governo. Acho que toda a gente percebe que aquelas conferências de imprensa que saem todos os dias são sofríveis e que a doutora Graça Freitas e Marta Temido já há muito tempo que deveriam ter saído. É verdade que não, que se costuma dizer que não se muda os generais a meio de uma guerra, mas também não é menos verdade, e o nosso primeiro-ministro até gosta de futebol e até do Benfica, que o ano passado os resultados, como não eram satisfatórios, houve mudança de treinador. E parece-me que era mais que evidente fazer essa alteração com pessoas, obviamente, que estivessem envolvidas dentro do espírito daquilo que era o combate à pandemia. E, sobretudo, ao nível também das medidas que foram tomadas. Eu não percebo como é que saíram tantas medidas contraditórias e como não houve sustentabilidade do ponto de vista científico e ligada à ciência e aos números, porque é que não se apostou nessa área para tomar algumas decisões. E tudo isto, acho que levou também esta falha de comunicação a passar para a população, e a população acho que, numa parte, já nem acredita muito bem nas medidas que foram sendo tomadas. É óbvio que no meio temos a situação da vacinação, que nos parece também que ainda está tudo muito em aberto, não há nenhum tipo de plano para essa vacinação em Portugal, e por isso acho que é importante que o Governo e mesmo as estruturas mais locais, porque estamos a falar nisto no Governo, mas as conferências de imprensa ou até as entrevistas que o diretor do nosso hospital, o Dr. Carlos Alberto, tem dado, nota-se claramente que há uma desorganização total, ou que houve durante muito tempo, e penso que ainda continua a haver, na gestão desta pandemia. E por isso, ainda temos muito terreno para andar. Eu acho que era importante que se olhasse muitas das vezes menos para aquilo que possa ser o impacto das medidas ao nível eleitoral e mais para aquilo que seja a sua eficácia. E mesmo também, noutra área que não da saúde, mas ao nível económico, as falhas também têm sido enormes. Nós temos sacrificado setores de atividade, na minha opinião, sem prova científica que eles tenham que ser sacrificados. Nomeadamente, fechar os restaurantes à 1 da tarde ou às 3, não há nenhuma evidência científica que o possam dizer que é melhor. E isto refletia uma alteração económica para esses restaurantes muito significativa, até porque é consensual que a restauração, por exemplo, tem cumprido todas as regras e mais algumas que lhe sejam pedidas. Os apoios também têm chegado tarde às empresas e quando chegam alguns avisos de abertura, o mais normal, muitas das vezes, é que as plataformas, tal é a afluência, que deixam de funcionar e de crashar. E depois, acho que há medidas que têm que ser concertadas, até com o poder local. Se é verdade que há aqui uma questão económica e vai ser grave, e se há o assumir disto, então vamos deixar ficar os impostos, alguma parte dos impostos, nas pessoas, porque não faz sentido, no meu entender, que hajam empresas e hajam pessoas a nível individual que continuem a pagar impostos, que esses impostos, no limite, até vão para as câmaras, para que depois eles andem a distribuir vales e vouchers para ir ao comércio local, por melhor intenção que isso traga, que eu acredito que é. Mas então não será melhor esse dinheiro ficar logo no comerciante e não estar a fazer esse circo? E por isso eu acho que tem que haver aqui, para casos excepcionais, medidas excepcionais, e tem que haver aqui uma ponderação de tudo o que é o poder político, no sentido de articular quer a questão da saúde, quer a questão económica, para termos uma maior eficácia no combate a esta pandemia. Muito bem. Nuno, Bruno, depois desta nota negativa, não sei porque é que te estou a chamar Nuno hoje, mas peço desculpa, mas sinceramente, depois desta nota negativa, que é a gestão da pandemia, nós passamos para a nota positiva. E ao contrário de tudo, tu queres dar nota positiva ao Partido Chega.
às vezes parece que há pessoas que têm medo de falar neste partido, porque é um partido completamente igual aos outros, normal. Paulo, a minha nota positiva não tem a ver propriamente com o partido Chega, até porque é claro e notório, e quem me conhece, e o Paulo também já me conhece há algum tempo, que não me identifico nem um pouco mais ou menos com grande parte das medidas do Chega. No entanto, a nota positiva é para o debate que o Chega conseguiu criar na sociedade, que eu acho que é importante. E, desde logo, aqui duas notas. Primeiro, aquilo que aconteceu nos Açores. Nós estamos numa região, os Açores é uma região com maiores índices de pobreza, em que o Partido Socialista governava há mais de 20 anos, não só com esses indicadores negativos ao nível da pobreza, mas também com outros indicadores que, não sendo oficiais, não é claro que toda a gente, e a comunicação social também vai falando, de alguma falta de cultura democrática que possa haver. E a verdade é que são concelhos relativamente pequenos, onde quem está no poder normalmente tem alguma facilidade em manter esse poder, fruto dos empregos, fruto de alguns apoios que vão dando, muitas vezes, e quando a população é de alguma forma economicamente debilitada, é mais fácil controlar esse poder desta forma. E a verdade é que para haver esta mudança ao nível do eleitorado, alguma coisa de grave se tem que passar nos Açores e é um dizer chega daquela população à governação socialista. E por isso, esse ponto, mas também o ponto de mostrar ao país, embora eu não concorde, obviamente, eu digo que quem ganha as eleições deve governar, mas acho que mostrou ao país e mostrou ao Partido Socialista aquilo que aconteceu em 2015. E repara que as pessoas que antes eram defensoras desta forma de governação foram as primeiras a vir para a praça pública atacar o Chega e o PSD por terem chegado a esta solução governativa. O que mostra bem, Paulo, a forma como nesta altura está a política. Porque nem moralmente, digo eu, se deveria levantar qualquer tipo de voz do Partido Socialista no sentido desta opção governativa. Porque, na verdade, aquilo que diz o resultado eleitoral é que a maioria votou do lado da direita e, por isso, tem condições para formar este governo. Isto partindo do pressuposto que o Partido Socialista criou em 2015. Mas uma segunda nota também para aquilo que é o Chega. Eu não me parece, e acho que isto é que é importante todos refletirmos. O Chega não tem a expressão que tem nesta altura porque defende a castração química. Nem nada disto se refere àquilo que são nem esta votação se refere àquilo que são as medidas mais radicais do Chega. Esta votação é conseguida por aquilo que é a luta do Chega, que vai dizendo, contra aquilo que é o sistema instalado, nomeadamente contra a justiça, contra a corrupção, e por isso este é um voto de desagrado num partido político que, neste caso, o André Ventura soube capitalizar e muito bem para o seu lugar, para si e para o seu partido. Mas também não deixa de não ser verdade que o Chega e o André Ventura é o produto de um canal de televisão que nós vimos hoje, todos os dias, horas após horas, com uma política editorial de sensacionalismo, onde ninguém põe em causa a forma como se esta liberdade de expressão possa estar a influenciar o país. Eu recordo que ainda há dias até fiquei também chocado, mas quase nada me surpreende, com um acidente que tinha havido há 2 minutos e o canal de televisão já estava a filmar e a dar em direto, quer dizer, os familiares até podiam estar a ter conhecimento daquele acidente grave pela televisão. E eu acho que isto tudo é importante eu chego a importante nesta altura para que a sociedade civil e também os partidos que normalmente estão no poder possam refletir sobre estas temáticas e porque é que as pessoas estão a votar no Chega. Eu há dias a minha sugestão de leitura, se bem te recordas, era o ensaio sobre a lucidez do Saramago. E por isso, eu acho que aqui também, e por aí a nota positiva, é que esta votação que o Chega esteja a ter, porque é um vazio completo de ideias, mas que as pessoas percebam, e os responsáveis que ainda vão a tempo percebam, que é um voto de protesto e que as pessoas querem uma mudança de atitude naquilo que são as nossas instituições democráticas. E por aí Paulo, vai aqui a minha nota positiva e o meu apelo também é que os partidos, e os partidos são feitos de pessoas, somos todos nós, que possam dar aqui este passo em frente no sentido de levar as instituições de encontro àquilo que são os anseios da população.
Muito bem, Bruno, fica aqui a tua nota positiva para o Partido Chega e a sugestão de leitura. Hoje trazes aqui algo muito especial. Sim, o José Rodrigues dos Santos lançou recentemente um novo livro, o manuscrito de Birkenau. Já vai com 22 livros, é um dos escritores da atualidade mais conhecidos. É claramente fantástico aquilo que é a sua obra, os seus romances baseados sempre numa investigação muito profunda de alguns temas. E eu trago aqui A Vida num Sopro, não é o último livro, mas é um livro muito interessante, que é um romance que se passa pelos anos 30, com a chegada de Salazar ao poder, e também, porque não, até a propósito desta última conversa que estávamos a ter, refletir aqui também um bocadinho sobre o regime político e sobre a história do nosso país. Mas, como eu estava a dizer, é um romance que se passa na década de 30, em que os valores do Portugal tradicional são colocados em causa. E eu trago esta sugestão de leitura porquê? Porque uma parte da história, onde também é abordado a Guerra Civil Espanhola, mas uma parte da história é passada em Penafiel. Eu já tive a oportunidade de ler o livro, e por isso também o recomendo, e é interessante olhar para aquilo que é a nossa região hoje, ver a descrição do José Rodrigues dos Santos e conseguirmos identificar ainda e imaginar como seria a nossa região e a nossa cidade, neste caso de Penafiel, um pouco nessa altura. E por isso fica aqui esta sugestão de leitura para estes dias que estamos confinados em casa, não é? Para quem não sabe, o José Rodrigues dos Santos foi criado em Penafiel. Aliás, o pai dele foi um grande médico que viajava pelo mundo a ajudar as pessoas mais carenciadas, e até lhe chamavam um médico voador, porque ele deslocava-se em Moçambique por avião, ou por avioneta. É uma história muito engraçada. Eu tive a oportunidade de o entrevistar o ano passado, penso eu, quando ele foi convidado aqui para um congresso médico aqui do Centro Hospitalar Tâmega de Sousa, e realmente o José Rodrigues Santos tem muitas memórias da cidade de Penafiel. Muito bem, Bruno. Agora, a sugestão de viagem continua na região, que é a rota do Românico. Sim, Paulo, a sugestão de viagem, nós, os fins de semana, os 2 primeiros fins de semana de dezembro, fins de semana até de resto prolongado, se considerássemos esta pontezinha, que muita gente aproveitaria para ir para fora, deixaram de o ser e ficamos confinados ao nosso concelho. E por isso nada melhor do que olhar para o nosso concelho e vermos coisas que possivelmente nos passam ao lado. E por isso eu trago aqui, já não é a primeira vez que eu acho efetivamente que é um aos nossos telespectadores para descobrirem a rota do Românico no seu concelho. Porque eu acho que muita gente, apesar de estar habituado a ver ali a ponte românica, a igreja ou a capela, não sei, acredito que muita gente não tenha tido esse esforço de investigar e de conhecer melhor esses espaços. E já agora, fazendo aqui um périplo pela nossa região e saindo um bocadinho também daquilo que são os centros mais históricos, eu deixava aqui 4 ou 5 sugestões para quem vive nestes concelhos, uma vez que não nos podemos movimentar para outros concelhos. Em Penafiel, em Abraião, o Centro Interpretativo, ou então a Igreja de São Salvador em Cabeça Santa, a Capela de Nossa Senhora da Liberação em Fandinhães, no Mar Canaveses, a Pontes Moriz em Baião, o Mosteiro de Sete em Paredes, o Marmoral em Castelo de Paiva, a Ponte de Espinho em Lousada, o Mosteiro de Carque em Rezende, ou então aqui em Sinfãs, a Igreja de Santa Maria Maior em Tarouquel, Sinfãs. Mas também, Paulo, deixa-me dizer, para quem não quisesse sair no sofá, não deixa de não ser também uma viagem interessante que pode fazer por esta região. Existe a aplicação da Rota do Românico, que muita gente certamente não conhece, e que permite, de alguma forma, no conforto do sofá, ter acesso a visitas virtuais aos monumentos, ouvir a descrição, ver fotografias, ver vídeos ou planear uma futura viagem, ou pelo menos no conforto do sofá conseguir redescobrir um pouco a nossa região, para que também nós depois possamos ser os maiores embaixadores dela junto dos nossos amigos e dos nossos familiares. Muito bem, Bruno. Voltamos na próxima quinzena, não é? São 15 dias.
com as notas do interior. É um gosto sempre ter-te aqui no Novum Canal. Você já sabe, pode ver e rever este e outros programas no novumnoticias.pt. Uma excelente semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.